Boa noite a todos. É com muita felicidade que nós retomamos o nosso projeto de lives, que é o Go Digital Doctor, que hoje vai receber a Kelly Rodrigues, que é uma convidada que tem muita experiência no que a gente chama hoje de experiência do paciente, né? Ela já está conosco, então eu vou convidar a Kelly para entrar na nossa casa. Nós vamos começar a conversar, vou contextualizar o tema para vocês e vamos saber da Kelly, afinal, o que o médico precisa saber sobre a experiência do paciente. Boa noite, Dudu. Já está aí nos prestigiando, obrigada. Olá! Kelly, tudo bem? Tudo bom, Márcia? E você? Tudo bem. A gente não deixa uma convidada esperando, né? Então eu nem tinha contextualizado o tema nem nada. Já queria logo você dentro para a gente poder começar a conversar. Obrigada. Me fala uma coisa, você está me escutando bem? Eu estou te escutando bem, estou te vendo lindamente, com uma blusinha branca, um brinquinho, com um fundinho meio bege. Você também está me vendo, me escutando, tranquilo? Estou te escutando super bem, estou sim. Que bom, então. Que bom estar aqui com você. Convidei. Pois não, pode falar. Desculpa, Kelly, que tem um delayzinho. Que bom estar aqui com você, com vocês, né? E eu espero que hoje a gente possa bater esse papo todo para esclarecer aí as dúvidas do que é a experiência do paciente, como é que a gente coloca isso na prática e tudo mais. Você mobilizou muita gente, Kelly, porque tem muitos donos de agências de marketing médico que estão aqui, das agências certificadas comigo. A Lidiane de Foz do Iguaçu, o Eduardo de João Pessoa, a Tâmara de Goiânia chegando. Todo mundo muito interessado em saber, em te ouvir. Que bom. Além dos médicos, que têm muitas dúvidas sobre esse tema. Que bom, sejam bem-vindos. Então eu convidei a Kelly, gente, porque a Kelly é a maior autoridade no Brasil a respeito desse assunto. A Kelly é CEO da Patient Centricity Consulting, que é uma consultoria que se volta só para a experiência do paciente. É a primeira, na verdade, o pioneirismo está aí, porque é a primeira empresa especializada desse gênero no país. E a Kelly, além de ter 20 anos de experiência no mercado de saúde, ela saiu estudando experiências internacionais exitosas para poder aplicar e criar o método que ela vai explicar, né? Que ela replica, que ela ensina os médicos a aplicarem. Ela é especialista, então, na experiência do paciente, tem formação numa clínica referência nesse assunto, que é a Cleveland Clinic, nos Estados Unidos. E ela é membro da Association for Patient Experience, que é algo que eu fiquei com muita vontade de ser membro também, representando os pacientes. Então, antes mesmo da gente adentrar no assunto, a Kelly vem porque durante a pandemia os nossos negócios foram todos afetados. A medicina mudou, a telemedicina mudou. O paciente que já era empoderado ficou mais ainda. Ele ganhou em casa o direito de fazer o teste para Covid, o direito de vacinar, o direito de não sair de casa e fazer uma teleconsulta. E durante o meu aconselhamento e suporte aos médicos no começo dessa pandemia no ano passado, eu sempre tenho essa impressão de que o médico entende que a experiência é importante, mas ele não sabe bem o que é. Então, eu queria começar te perguntando, Kelly, como é que foi o seu 2020? Como é que você, primeiro, lidou com o seu negócio durante a pandemia? Bom, obrigada, Márcia. Então, um prazer estar aqui com vocês. E aí, contar um pouco do que a gente faz, né? Então, como nós somos a primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil, a gente tinha aí, como negócio, a gente tinha a consultoria, onde a gente ajuda a implementar a gestão da experiência. A gente tem a escola de experiência do paciente, onde todos os cursos eram presenciais. Aliás, em 2019, até 2019, a gente estava como caixeiro viajante, né? Viajando o Brasil inteiro para lá e para cá para fazer os cursos e tal. A gente tem as missões internacionais, onde a gente leva aí os profissionais de saúde e gestores para entender as experiências aí pelo mundo, normalmente na Europa e nos Estados Unidos. E a gente está trazendo para o Brasil agora uma certificação em experiência do paciente para as instituições de saúde. Então, o que acontece? Tudo era presencial.
E eu também não acreditava que algumas coisas a gente poderia fazer à distância. Mas, com a pandemia, a gente não teve outra alternativa e todo mundo teve que se reinventar. Então, os cursos todos que eu dava presencialmente, eu comecei, claro que demorou um tempinho para a gente se refazer do susto, ver como é que a gente ia lidar com essas coisas todas. E aí a gente hoje está fazendo consultoria online, implementação da gestão da experiência online, os cursos online e, obviamente, que já tive alguns clientes que falaram, não, a gente quer presencial. Então, principalmente outros estados, interior, porque tem algumas pessoas que ainda não se adaptaram a determinadas... a essas novas metodologias, digamos assim. Né? Demora um tempinho ainda. Mas... A nova configuração. Exatamente. O que aconteceu, Márcia, foi assim, no começo da pandemia, até antes de falar dessa história do que é presencial e do que é online, a gente realmente ficou muito assustado, porque a gente falou assim, como é? E a gente estava num momento onde a empresa estava com um crescimento de 110% ao ano. O último ano tinha sido um crescimento de 110%, ou seja, o interesse das instituições de saúde, dos profissionais de saúde pelo tema vinha crescendo. E aí, Amém! Quando aconteceu a pandemia, a gente falou, e agora? Nós tivemos realmente uma reunião com as outras diretoras, que nós temos uma mulherada aqui, tem homem também, graças aqui, a Deus, mas tem uma mulherada. E aí a gente conversou e falou assim, e agora? O que a gente vai fazer? Quem é que vai estar interessado em falar em experiência se tem gente morrendo? E aí, Márcia, eu não sei se eu conversei isso com você, mas lá no nosso site, inclusive, está esse material disponível. A nossa ficha caiu quando a gente viu que tinha gente morrendo na Itália sem se despedir da família. E a gente falou, peraí, tem uma questão aqui de experiência muito importante. Então, nós fizemos um benchmarking com 6 países e nós fizemos um mapeamento da jornada do paciente do enfrentamento do Covid na época, que isso foi final de fevereiro, março do ano passado, e também dos profissionais de saúde. E aí, nesse benchmarking, a gente trouxe as boas práticas em cada uma dessas etapas da jornada. Então, essa foi a nossa contribuição com o Brasil e com as instituições de saúde, com os profissionais. A gente disponibilizou lá as boas práticas, então está até hoje lá no nosso site de forma gratuita, as pessoas entram e podem baixar os PDFs para cada uma das etapas. E nosso objetivo foi trazer celeridade para as instituições. Com isso, falando na retomada, quando foi mais ou menos julho, a gente sentiu uma retomada mesmo com a pandemia, onde as instituições entenderam que eu preciso entender exatamente o que é a experiência do paciente, né? E aí foi isso. Então, a gente se reinventou. E o que a gente tem percebido é que tanto os profissionais de saúde quanto as instituições de saúde estão correndo muito para entender exatamente o que é a experiência, qual é o valor que isso vai trazer para o meu negócio. Sim. E o seu trabalho é muito relacionado com o meu, porque depois que você dá uma cara para a marca, você faz o branding, você dá a essência, você coloca os pilares, é a hora dela se mostrar. Na verdade, a experiência do paciente para o meu trabalho é a hora da verdade, é o momento da verdade. E eu queria, Kelly, que a gente começasse com você definindo para os médicos que vão nos assistir agora, depois, por meio das pílulas dessa live, o que é a experiência do paciente. Bacana. Isso é realmente é místico, é um assunto místico. Até porque todo mundo fala, o que é experiência? E aí, gente, para contar para vocês, que o pessoal acha que eu sou médica, mas eu não sou. Meu background é marketing. Eu fui uma executiva de marketing. Hoje, como eu te falei, Márcia, eu não me sinto mais, porque eu realmente estou dedicada desde 2014 à experiência do paciente, mas eu fui diretora de marketing de uma instituição de saúde. E tem uma briga aqui entre marketing, briga entre aspas, entre marketing e qualidade. Quem atua no setor de qualidade acha que já fazia experiência do paciente. Olha, eu já não atuo com segurança e qualidade, isso já é experiência. E quem é da área de marketing também acha que já trabalhava com experiência, porque eu não cuido aqui da experiência, da jornada do cliente e tal. E aí, a gente acabou desenvolvendo um método para a gente desmistificar isso.
Então, Que bom! na nossa metodologia, a experiência do paciente ela passa por 3 pilares estratégicos. A primeira questão é segurança e qualidade. Não adianta nada eu estender o tapete vermelho para o paciente e fazer com que o paciente tenha uma infecção hospitalar, enfim, uma infecção, um evento adverso, ou qualquer coisa assim. Contrai a Covid. Né? Ou mesmo, até fazendo uma analogia com o seu negócio, Márcia, que adianta você preparar a instituição, o branding, a cara toda, se a estrutura não está pronta? Eu vou aparecer, sabe aquela história da propaganda enganosa? Eu vou aparecer, mas eu não estou exatamente entregando aquilo que eu estou prometendo. Então, é exatamente isso. Segurança e qualidade é o primeiro pilar, é o que te sustenta. E aqui, nessa questão de segurança e qualidade, passando aqui para um consultório médico, por exemplo, é o cuidado seguro e também, tecnicamente, obviamente, que o profissional tem que ser excelente, excepcional. Sim. O segundo pilar é o cuidado centrado no paciente, que é algo ainda que vem sendo falado muito no Brasil, mas é pouco aplicado de forma sistemática. O cuidado centrado no paciente é algo que é muito conhecido na Europa. Os Estados Unidos também falam muito disso, mas na Europa com muito mais propriedade. E assim, ele tem várias nuances. Mas o cuidado centrado o paciente deve ser tratado com compaixão, dignidade e respeito. É ter o cuidado coordenado. A gente tem um cuidado completamente descoordenado. Cada um vai num médico, num profissional, e a gente não tem isso de forma holística. Isto é o cuidado centrado no paciente. O paciente está no centro e ter alguém ali para coordenar o cuidado dele. O cuidado tem que ser personalizado. Por mais que existam protocolos, a Kelly é diferente da Márcia. Então, entender quem são essas pessoas vai fazer toda a diferença no desfecho clínico, né? É apoiar na questão de literacia, de educação em saúde. Como é que você vai engajar um paciente no tratamento se o paciente não sabe nem o que ele tem, nem o nome da patologia dele? Então, é educação em saúde para que você engaje o paciente, apoio para o autocuidado, dividir decisão clínica. Eu poderia ficar essa live inteira aqui contando o que é cuidado centrado, mas, de uma forma geral, é isso. E o terceiro pilar estratégico é a excelência na jornada. Que aí sim é aquela coisa que todo mundo fala, a experiência é olhar a jornada do paciente? É também. É a gente entender como esse paciente entra em contato, até, desde quando ele vai lá procurar um médico da especialidade X, até ele chegar na sua clínica, no seu consultório, ele ter o contato com você. Só para a gente fazer uma analogia, você pode ser o melhor profissional do mundo. Só que se esse cliente tiver um esforço danado para entrar em contato com você, quando ele entrar em contato, a secretária atendeu mal, ele não consegue agendar, até ele chegar em você, a experiência dele foi péssima. Então, a gente precisa olhar todos esses pontos de contato, trabalhar todas essas questões, para daí sim a gente poder entregar uma boa experiência, tá? Então, resumindo, a experiência do paciente para a gente, da Patient Centricity, ela se resume aos 3 pilares estratégicos: segurança e qualidade, cuidado centrado e excelência na jornada. E só para terminar a história da metodologia, tudo isso é suportado por uma cultura que realmente privilegia o paciente no centro. Não adianta nada você falar, mandar para o funcionário, para a secretária, fazer alguma coisa, e ela não... E você não dá o exemplo. Então, realmente, você precisa ter uma cultura que privilegie isso. Para mim, o maior exemplo é a história lá do ex-presidente John Kennedy, quando foi visitar a NASA, que falou lá pro moço lá, um faxineiro, pessoa da limpeza, o que você faz aqui? Aí ele falou, eu ajudo o homem a ir à Lua. Então, é esse espírito, essa cultura que você precisa trazer para o seu negócio. O que a tua secretária faz lá? Ela ajuda de alguma forma a cuidar do paciente. O que a moça que serve o café faz? Então, são esses atributos que a gente tem que trazer para a cultura. Então, vamos lá. O que suporta os 3 pilares? Uma cultura organizacional, uma liderança que seja inspiradora, que fale, né? Que haja do mesmo jeito que ela está falando, né? A gente precisa ter o engajamento do colaborador, porque é ele quem entrega a experiência. Não adianta pisar na cabeça do colaborador e querer que ele entregue uma boa experiência, tá? E a gente precisa também acompanhar alguns indicadores, algumas métricas, para entender o que é que você está ganhando trabalhando com a gestão da experiência de pacientes.
Isso, porque eu sempre trabalho com esse conceito que você falou, uma questão de ganho, na verdade. É um investimento onde há ganhos para todas as partes. Para o paciente, para a clínica, para a saúde pública, para a saúde mundial, na verdade. Isso mesmo. Então, a gente não pode resumir experiência do paciente, a satisfação do paciente, não é? Não, não. E tem alguns conceitos super importantes que dizem o seguinte: você pode ter um desfecho que não foi positivo, mas uma experiência positiva. Boa. Quantas vezes a gente tem alguns casos do paciente que faleceu porque o desfecho era esse mesmo, mas a jornada dele foi tão boa que aquela família nunca mais vai esquecer daquilo. O que mais acontece, Márcia, é o contrário. Você pode ter um desfecho bom e a sua experiência não ter sido positiva. E com relação à satisfação, a experiência do paciente não é só satisfação, mas se você atua com a experiência do paciente, você deixa o paciente satisfeito. É esse o melhor exemplo para te dar. É um pulo do gato aí, né? É um conjunto de coisas que no final ele vai ficar satisfeito. Ele vai ficar satisfeito, mas não é só isso. Não, muita gente acha que é assim, eu tenho um concierge, é o cafezinho, é aquela coisa. A xícara de tal marca, eu escuto muito. A xícara tem que ser Tânia Bulhões. Então, legal, isso é bacana também. Mas isso tem que estar num aporte de algumas outras coisas que são fundamentais. Você pode estar num lugar super luxuoso e você não ter a menor... não se sentir acolhido, não ter empatia. Não ser centrado em você. Né? E você pode estar num lugar que seja relativamente simples e que você se sinta espetacular. Exatamente. Márcia, eu estava aqui refletindo. Márcia, você vai administrando aí os comentários, que eu tô vendo que o pessoal tá comentando e eu não tô nem conseguindo ver, viu, gente? É muita informação. Então eu vou começar. Vamos colocar então um comentário para dentro? Vamos lá. Que é um comentário de uma dona de agência de marketing médico, que ela atende vários médicos, tá? Em Foz do Iguaçu. É a Lide. É minha colega de certificação também. E ela tá te perguntando, Kelly, pelo que ela tá entendendo, então, a qualidade da experiência do paciente não tem a ver apenas com a resolução do problema de saúde dele. Porque às vezes isso não é resolvido, não é isso? É isso mesmo. Nem sempre nós vamos conseguir ter um desfecho clínico positivo. Existem casos que um paciente terminar um cuidado paliativo... Tem coisa que a gente não vai conseguir resolver, mas isso não significa que ele não pode ter uma boa experiência. Isso não significa que a gente não possa ter empatia, que a gente possa tratá-lo com compaixão, dignidade e respeito, que a gente possa fazer o melhor por ele naquele momento da vida dele. Então, são coisas distintas. Kelly, a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de atuação só dentro da saúde, uns 20 anos aí de estrada, trabalhando. E nesse tempo todo, eu já até escrevi alguns artigos sobre isso. Eu vi o paciente, que era bem paciente, se transformar no consumidor, depois se transformar num e-paciente muito antes do médico atender via telemedicina. Eu queria saber se você também acompanhou essa evolução do paciente, se você concorda que o paciente está há anos-luz do médico. Assim, não é que ele está anos-luz do médico. Eu acho que nós temos uma diferença de geração, Márcia, que acontece que, quando eu comecei a trabalhar na área de saúde, eu era uma menina. E aí, era uma época que o médico, realmente, ele era a pessoa que mandava e o paciente fazia. Ele era o detentor do maior conhecimento. Ele era o mago que tinha o livro das poções, dos grandes poderes. Isso. E o que ele mandava o paciente fazia. Porque o paciente não tinha nenhum tipo de acesso de informação. Com a era da tecnologia, da informação, da internet, que tem 20 e poucos anos, o paciente começou essa história do empoderado e tal. Ele está empoderado no seguinte aspecto. Ele tem um poder de voz hoje e ele tem algum conhecimento. Isso não significa que o médico não ele continua sendo o maior detentor do conhecimento, sempre vai ser. Mas a postura dele tem que ser diferente. Ele não pode mais mandar fazer e não explicar o porquê. Porque se ele não entender o estilo de vida da pessoa, quem é a pessoa, ele não vai engajar o paciente no tratamento, entende? Quantos pacientes chegam nos consultórios já
com a receita, achando que ele já se diagnosticando, já dizendo eu tenho o exame isso. que ele quer, exatamente. E aí, com certeza, o médico deve ter vontade de mandar esse paciente passear, para não dizer outra coisa. Mas a postura dele tem que ser outra. A postura dele ele tem que falar, olha, legal, realmente, hoje a gente tem essas informações, mas eu posso te dizer, e conduzir de uma outra forma, entende? A gente não tem que fazer tudo que as pessoas querem. Nem sempre o paciente estará certo. Aliás, na maior parte das vezes, não. Porque tem um componente emocional aí, né? As pessoas, dependendo do tipo da patologia, a pessoa já chega completamente descompensada. Então, quem tem que ter esse equilíbrio somos nós. Quem tem que exercer a empatia também somos nós, de olhar, se colocar no lugar do outro, no aspecto de pelo menos entender o porquê que a pessoa está assim e tentar conduzir a coisa com muito equilíbrio para aquilo que é o correto do ponto de vista do profissional de saúde. Então, eu acho, Márcio, só para complementar a tua pergunta, que não é exatamente... a gente tem gerações, é muito mais difícil a gente engajar os médicos que são mais velhos, porque esses médicos, eles tiveram um reinado, né, no aspecto de sempre atuaram dessa forma. Quem é você agora para dizer que eu tenho que fazer diferente? Agora, a gente vem com uma geração aí que também está entendendo que se ela não tiver um outro posicionamento, ela não vai conseguir fidelizar o paciente, trazer o paciente para o lado dela. Exatamente a geração que eu trabalho, a geração que está ali por volta de 30 e 40, porque eles precisam de mentores. Eles entendem que a formação foi deficiente dentro da academia, né? E que se ele tiver um mentor para guiar ele num aspecto, como eu faço no personal branding, e você faz a mentoria dentro da experiência do paciente, o resultado vai vir de uma maneira mais rápida até, antecipada. Né? O que acontece é que o profissional de saúde, o médico em especial, ele não aprende a fazer gestão dentro da universidade. Na verdade, é pouco tempo que ele tem para olhar todas as questões técnicas. A questão da experiência do paciente, da comunicação em saúde, da importância de saber dar umas notícias, essas coisas todas, o médico ele não aprende na faculdade, ele aprende de uma forma muito en passant. Então, na hora que ele se forma, ele realmente fica perdido. E aí ele precisa buscar outros aperfeiçoamentos para conseguir gerir seu negócio. Kelly, agora eu vou colocar nossa audiência para dentro, porque nós temos aqui, né, os donos das agências de marketing médico e o Eduardo Sobreira, que é dono da maior agência de João Pessoa, que atende só médicos, está te perguntando como é que você analisa, de uma maneira geral, a experiência do paciente no Brasil e se dá para a gente comparar com os outros países. Qual é o país mais avançado? Onde que a gente está? Bom, vamos lá. Para dar essa contextualização para vocês, então, assim, eu fui estudar nos Estados Unidos, inicialmente, que é a Cleveland Clinic, que é um hospital que é uma referência mundial. É um hospital que sempre foi muito reconhecido tecnicamente em cardiologia, mundialmente, sempre a vida toda. Só que ele tinha uma fama de não ser acolhedor com os pacientes. E isso começou a mudar a partir de 2008. Agora, para a gente dar esse exemplo, é o seguinte, por que a gente teve esse o movimento de experiência do paciente impulsionado pelo mercado americano? Os americanos são os mais calorosos? Não. Mas, em 2006... Em 2006 começou um movimento onde todos os pacientes que passavam por uma internação hospitalar nos Estados Unidos, e isso acontece até hoje, eles recebem uma pesquisa do governo que chama HCAHPS, e essa pesquisa confere um score para as instituições de saúde, onde eles recebem a mais ou a menos, isso do sistema público deles, né? Porque o sistema público contrata o sistema privado. E aí eles recebem a mais ou a menos de acordo com esse score. Além disso, essa informação, ela é divulgada. Então, a gente tem, na verdade, uma transparência, que tem o lado bom e o lado ruim, claro, nos Estados Unidos, onde tem score para tudo. Score para o médico, score para as instituições. Mas, para vocês terem ideia, no mercado americano, 41% das pessoas que escolhem uma instituição de saúde, eles escolhem através da experiência do paciente, com os dados que são divulgados no Hospital Compare. Então, isso é muito forte no mercado americano. Impressionante, né? Porém,
Quando a gente compara o modelo europeu do modelo americano, a gente vê que o modelo europeu, na minha visão e com tudo que eu tenho trabalhado, é muito mais verdadeiro e muito mais próximo da nossa realidade. Eu acho que o americano, eles são excepcionais na questão de repetir, criar método, e aí eles começam a ter resultado. Mas eu vejo muita teoria e muita prática diferente do discurso, né? Uhum. No mercado europeu é diferente. No mercado europeu, claro que a gente tem aqui diferenças bem grandes de países, né? Mas a maior parte do sistema de saúde europeu é público. E aí, qual é o conceito? Como eu tenho um dinheiro só para atender toda essa população, eu preciso trabalhar com cuidado centrado na pessoa. Eu preciso educar o paciente, eu preciso engajá-la no tratamento, eu preciso dar apoio para o autocuidado, porque senão eu não vou ter dinheiro para atender todo mundo. Então, a experiência do paciente na Europa, ela tem um modelo que se assemelha muito mais ao nosso, porque aqui nós ainda não somos remunerados, né? Mas um dia seremos. Isso eu não tenho a menor dúvida. E no final do dia, quando a gente implementa a gestão da experiência, o que isso tem que trazer para os profissionais de saúde e para as instituições de saúde, para o negócio? Tem que trazer, em primeiro lugar, resultado clínico. Tem que trazer melhores resultados clínicos, melhores desfechos. Tem que trazer fidelização do paciente, reputação junto à comunidade, ou seja, você vai ser muito mais indicado, vai ter uma reputação muito melhor e precisa trazer resultado financeiro também. Então, no final do dia, se a gente não tiver tudo isso funcionando, é porque alguma coisa a gente não está fazendo de forma correta. Então, se a gente olhar a metodologia de uma forma geral, eu acho que a Europa se compara muito mais ao Brasil, mas claro que a gente tem níveis de maturidade bem diferentes. Eu espero que o Dudu esteja aí até agora, o Eduardo ouvindo e compreendendo para poder passar, né, para os médicos, para as clínicas interessadas na implantação da experiência do paciente aí em João Pessoa. E é uma outra dúvida de um outro colega que não está na live, mas ele me pediu que te fizesse essa pergunta também da certificação. Ele disse o seguinte: todas as referências, a Cleveland Clinic, onde você estudou, aqui no Brasil, o Einstein tem alguma coisa nessa área, o Sírio também, são de empresas grandes. Aí ele diz, por exemplo, ele que só atende em clínicas de reprodução humana. E um negócio menor, Kelly, consegue implementar um projeto de experiência do paciente satisfatório, também certificado, comparável aos grandes? Consegue sim, inclusive a gente já implementou em algumas clínicas de reprodução assistida, a gente está com um projeto agora especificamente que também quer trabalhar a certificação e experiência do paciente. A gente consegue sim, e aliás eu digo para vocês o seguinte: quanto menor é o seu negócio, mais fácil, obviamente, vai ser de você implementar uma cultura da gestão da experiência do paciente. Então, você pode atuar com gestão da experiência do paciente, desde eu sou um médico, estou sozinho no meu consultório e tenho uma secretária, e tem uma moça que vem fazer faxina aqui de vez em quando, ou um moço, né, sem a gente ser preconceituoso. Então, pode ser desde isso até grandes instituições. Então, assim, só para vocês terem ideia, os nossos clientes, de uma forma geral, são grandes instituições. A gente tem mais de 60 clientes que a gente já atendeu desde 2014, desde hospitais grandes, como clínicas de reprodução assistida, consultório em especial. Eu, particularmente, nunca atendi. O que eu tenho mais de consultório são os médicos, os médicos e as pessoas que trabalham, vêm fazer os nossos cursos para se formar e implementar, né? Porque aí é algo muito mais simples de ser feito do que quando você começa a ter muita gente e que você precisa mover muita coisa. Mas ele é perfeitamente, é algo que se encaixa perfeitamente para todo mundo, para todos os profissionais de saúde, para todo tipo de negócio. E para todo tipo de negócio ele tem que trazer isso que eu falei para vocês. Tem que trazer melhores desfechos para o paciente, porque se eu sou um médico e atuo, eu sou endocrinologista, eu tenho os meus pacientes lá crônicos, eu começo a atuar com cuidado centrado nesse paciente,
esse paciente vai ter um desfecho muito melhor. Aí você vai falar assim para mim, pô, mas o paciente vai parar de usar o consultório. Se eu apoio ele para o autocuidado, ele não vai mais ao médico. Aí que você se engana. Porque não é que ele vai quando ele precisa de uma forma regrada. Você pode estabelecer outro tipo de contato e relacionamento com ele, fazendo uma parte à distância e uma parte presencial. Ao invés de você cobrar por consulta, você pode cobrar por gestão desse paciente. Vamos cobrar uma mensalidade. E nessa mensalidade eu tenho um encontro virtual e um encontro presencial. Então, tudo que veio aí, ele está vindo para ajudar a gente a inovar os nossos negócios e a forma que a gente está atendendo. E trazendo resultado financeiro para todo mundo. O que é muito inteligente, muito eficiente, né? Se você pegar um paciente diabético, que é para a vida inteira, lamentavelmente, se você fizer uma boa gestão disso, a rentabilidade para um negócio, mesmo pequeno, é infinitamente maior. Sem dúvida, porque o que acontece com os pacientes, gente? A gente tem uma cultura, que é uma cultura que eles só vão quando eles realmente estão precisando, quando o assunto já está mais, quando a história já está mais aguda, né? Então, é assim, porque mais séria, por que não a gente tratar desse paciente porque ele tem uma qualidade de vida melhor? E para que você também se sinta, o que a gente fala é que a experiência do paciente, ela traz ganhos para todo mundo. Porque o profissional de saúde também se sente feliz quando ele está fazendo a diferença na vida do outro. Ele não está lá em gelo, como acontece em grande parte das vezes. O colaborador, porque aí a gente está falando dessa cultura, o colaborador também trabalha num lugar onde ele se sente mais feliz. Porque ele sente o quanto ele é valorizado, o quanto ele faz parte daquilo. Eu não sou só uma secretária que atende telefone, eu estou aqui resolvendo a vida de uma pessoa para poder falar com o médico. Então a gente tem outros propósitos envolvidos, sabe? Inclusive o de levar o paciente à Lua também, como funcionário da NASA, né? Não é? De sentir que eu estou lá cuidando do paciente. Deixa eu contar uma coisa, uma curiosidade. A primeira vez que eu fui na Cleveland Clinic, eu escutava eles falando caregiver, e caregiver a tradução para o português é cuidador. E eu vinha do mercado de assistência médica domiciliar. E eu falava assim, para mim, cuidador era aquele que não era o técnico de enfermagem, o cuidador. E eu ficava assim, gente, mas por que eles têm tanto cuidador aqui? Aí eu fui entender que cuidador para eles é o médico, é o enfermeiro, é a recepcionista, é o manobrista, é neste espírito de que todos cuidam do paciente. Maravilha. Que maravilha. Kelly, a Alice está conosco aqui, ela faz um comentário comum, tá? Para cirurgiões, eu não sei se a parte da experiência do paciente atua sobre essa parte aqui. Ela comenta que o marido levou uma bronca enorme porque foi tirar umas dúvidas com o médico que a operou. Eu mesma tive um problema de saúde muito grande, que o cirurgião chegou a trancar o meu namorado no quarto, dentro da sala, e eu do lado de fora, eu a paciente, que deveria ter os cuidados e dizer, olha, ela é muito nervosa, talvez seja por isso que esteja causando tudo isso, quando era uma embolia pulmonar em andamento e a minha agonia, porque eu estava morrendo mesmo, né? De não ouvir o paciente. Tem uma parte especialmente para o médico ouvir mais o paciente, na sua certificação, no seu treinamento? O que acontece é assim, gente, a certificação, então eu quero falar, só até anotar aqui para não esquecer, porque é muita informação. Mas quando a gente está falando aqui da certificação, a certificação, ela não certifica, essa certificação Patients First, que é uma certificação espanhola, ela atua nas instituições de saúde. Então, ela prepara todo o time para olhar várias questões da experiência do paciente, para estruturar. Mas aqui tem sim a forma de comunicação de saúde, de como os profissionais se comunicam com os pacientes. Tem uma forma de cocriação, entender como que eu capto as informações para tentar entender o que eu preciso melhorar. E também como é que eu faço essa transformação com cocriação com o paciente. Então, basicamente, a gente trabalha algumas dimensões. A gente está até organizando, Márcia, um evento que vai ser possivelmente, depois eu te falo para você passar para a sua rede, mas que vai ser possivelmente no dia 17 de março, com o pessoal da Espanha, para que eles contem o processo de certificação como que é e os resultados das instituições que já trabalharam.
Mas aqui, Que a maravilha! Quero certificação, muito ver. eu aconselharia para clínicas maiores, não é para um consultório, não é isso, tá? Agora, o que Tá. a gente precisa fazer? Os profissionais de saúde, eles precisam de muito serem treinados no aspecto de comunicação. A gente acaba vendo que as pessoas que são mais empáticas são pessoas que tiveram essa formação familiar e não uma formação profissional. E a gente não pode deixar isso mais ao Léo ou ao legado de porque eu tive uma família que me ensinou a fazer essas coisas, eu vou fazer desse jeito. É um absurdo um médico dar uma bronca num familiar. É um absurdo o médico falar ou incitar o que ele falou ao seu respeito, né? Quantos eventos adversos acontecem porque o médico não escutou o que o paciente estava sentindo? Porque ele acaba achando que aquilo faz parte do efeito colateral do procedimento ou do remédio, ou enfim. Então, ou quando você é mulher, porque você é nervosa, né? Nervosa porque você sabe como é que você está. Não, e cada um, eu acredito assim, sabe, Márcia, é muito difícil a gente lidar com pessoas. E existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que realmente, às vezes, têm estados psiquiátricos muito complexos e que aí é difícil você entender o que é real e o que não é. Isso eu estou falando para o profissional de saúde. Agora, quando o profissional de saúde é treinado nessa questão da empatia, da comunicação em saúde, ele consegue muito mais entender o outro, enxergar o outro e atuar de forma diferente. Então, aqui na nossa Escola da Experiência do Paciente, a gente tem vários cursos dedicados a isso, né? A questão da comunicação. Estou até olhando aqui os próximos cursos para ver se a gente tem algum curso específico que vai acontecer no próximo trimestre, mas não temos de comunicação em saúde. Mas a gente vai ter. Mas eu faço questão, questão de divulgar. Temos, mas não está agendado aqui. Possivelmente a partir de maio a gente vai ter um de comunicação em saúde, que treina especificamente essas questões. Uma outra questão que está ligada a essa questão da comunicação, ou a enxergar o outro, é uma questão que chama disclosure, que é transparência. Quantos eventos adversos acontecem e os profissionais de saúde também não são preparados para lidar com esses eventos adversos e para assumir esses eventos adversos perante o paciente e a família. Então, a gente vai ter um curso agora, até aqui no dia 22, 23 de março, que vai estar falando de fundamentos de disclosure com diretrizes e práticas com foco na segurança e no cuidado centrado no paciente. Então, muito bom. Então, quando a gente está falando de experiência, para pensar quanta coisa permeia isso. Como ele é muito mais profundo do que a gente falar só em olhar a satisfação, né? Então, a gente tem que falar, tem que ver a comunicação, tem que ver a empatia, tem que ter um cuidado centrado, tem que ter um cuidado seguro e tem que olhar também a jornada do paciente. E antes de eu te trazer a minha próxima pergunta, Kelly, eu vou abrir espaço para a Roberta, porque ela faz uma pergunta e eu vou te falar que eu não sei do que ela está falando, mas você deve saber, que é como aplicar o HCAPS via telefone, via e-mail. O que é o HCAPS? O HCAPS, ou HCAPS, como é falado no Brasil, é esta ferramenta que eu falei para vocês, que foi implementada pelo governo americano, né? Onde os pacientes respondem uma pesquisa e essa pesquisa confere um score de pontuação para que eles recebam a mais ou a menos. É a Roberta que perguntou? Roberta, é assim, olha, o HCAPS é uma ferramenta muito bacana, com muitas informações muito interessantes, mas também existem perguntas ali que elas não se adequam à nossa cultura, à nossa realidade. Como, por exemplo, existem algumas perguntas assim, você sabia todos os remédios que você estava tomando? Você te explicaram os efeitos colaterais? Então, tem coisas que a gente não sabe e que quem aplica, por exemplo, a medicação num ambiente hospitalar é o técnico de enfermagem que não é preparado para isso. Então, existem perguntas ali que não se adequam à nossa realidade. O HCAPS, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente tem algumas instituições de saúde que já estão implementando, tem algumas redes que implementam até para comparar a performance dos diversos hospitais. Ele é uma pesquisa focada para os hospitais, mas é uma pesquisa que também tem informações bem interessantes que podem ser
aproveitadas para outros negócios. Agora, ele é feito no mercado americano, até porque eles têm um comportamento, por incrível que pareça, diferente do nosso. Eles são ainda, por incrível que pareça, da era do papel. Então, eles preferem receber, eles recebem essa pesquisa por correio. E aí, eu não sei te explicar exatamente toda a metodologia de aplicação, mas o que acontece? Como as instituições... Porque assim, o governo contrata algumas empresas de pesquisa. E as empresas de pesquisa realizam essa pesquisa junto ao usuário. Então, eles mandam por correio. Se depois de X tempo essa pesquisa não foi respondida, eles têm ali eles sobem ali algumas escalas, tipo... eu tento fazer por e-mail, depois eu tento fazer a abordagem por telefone. Então, tem uma escala assim. Agora, essa história de aplicar pesquisa é melhor que seja por SMS, por e-mail, ou então por telefone, ela também tem muitas controvérsias, tá? Porque são momentos diferentes. Quando você está ligando para o paciente, claro que você pode ter uma interação e uma abordagem diferente, mas nem sempre também o paciente vai se sentir à vontade para falar o que ele queria. Então, tem várias nuances que também isso aqui é um capítulo à parte, tá? Mas o HCAPS, de uma forma geral, no mercado americano, é feito via correio. E quem está fazendo no Brasil está fazendo via e-mail. Que bom, que bom. Um pouco mais rápido. Eu queria cumprimentar a Kelly, que está conosco, donos de agência de Porto Alegre, de Sergipe, e um grande amigo que mexe com... Ele só atende a grandes clínicas de medicina integrativa. Então, essa pergunta que eu vou te fazer agora é em homenagem ao Eric, do Rio de Janeiro, que tem clientes no país inteiro só da medicina integrativa. Queria que você me contasse, Kelly, na sua experiência vasta, bonita, se todas as terapias alternativas, se a medicina integrativa e a espiritualidade também podem colaborar com a experiência do paciente, Kelly. Não só podem, como devem. Né? A gente olhar a medicina integrativa, ela faz uma diferença absurda no desfecho clínico do paciente. E existem vários estudos que comprovam isso. Na Cleveland Clinic, eles têm lá um departamento que chama Healing Services, serviços de cura. E nesse serviço, nesse Healing Services, tem desde a hora que o paciente, por exemplo, quando o paciente falece, qual é o apoio e suporte emocional todo dado para a família em vários aspectos, além dos burocráticos. E tem também a parte toda do healing mesmo, de cura, onde existem profissionais que atuam com aromaterapia, com reiki, com acupuntura, com massagem, com cromoterapia e também a parte ali do capelão que passa também trabalhando a questão da espiritualidade, para ajudar tanto os pacientes quanto os próprios familiares, às vezes, até mesmo nesse momento de passagem, etc, etc. E olha, gente, eu acho que a gente trabalhar a medicina integrativa, ela é de fundamental importância. Vou fazer um parênteses aqui, Márcia, para te contar o meu caso. Eu comecei... Eu quero ouvir. Por que eu migrei para essa história de experiência do paciente, né? Muita gente já ouviu falar disso, tal. Mas então tá, eu era uma executiva da área de saúde, trabalhava muitos anos no setor, conhecia todo mundo. E minha mãe teve câncer. Minha mãe foi diagnosticada com câncer. Eu sempre conto essa história, que eu tenho gêmeos e minha mãe era gêmea. Eu fui a primeira pessoa que tive gêmeos da família e os meus filhos tinham 20 dias. E minha mãe estava em casa me ajudando, né? E minha mãe começou a sentir... Minha mãe tinha 58 anos. Começou a sentir uma falta de ar e eu, que não sou médica, mas já era quase, falei, mãe, vou ligar para os meus amigos médicos, tal, tal, tal. Bom, gente, a jornada da minha mãe foi muito difícil. A minha mãe teve o diagnóstico que ela estava com câncer, ela estava sozinha no quarto. Ela ligou para mim chorando, pedindo para eu conversar com o médico. E aí eu fui para o hospital e as crianças pequenas, aquela confusão, né, recém-nascidas, aquela confusão toda. E aí eu cheguei lá e fui conversar com o médico e ele disse para mim,
Olha, Kelly, de acordo com essa patologia, minha mãe teve um mesotelioma pleural. E era realmente uma doença assim, super grave e tal. De acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente falece em 8 meses. Meu Assim, Deus. pá! Eu digo que a gente aprende a ser filho quando a gente tem os nossos filhos. E foi nesse momento que eu estava perdendo a minha mãe. E aí, assim, gente, a gente não tem que falar a verdade? Claro que tem. Mas como? Tem. Qual é o momento? E aí minha mãe teve uma jornada super difícil, eu tinha todos os acessos, minha mãe tinha um plano de saúde excelente, tem várias histórias para contar aqui para vocês, mas eu ia me estender muito. E aí me caiu a ficha de que, peraí, se eu que tenho todos esses acessos, estou tendo esse tipo de jornada, e quem não tem nada? E foi daí que veio o entendimento de que eu precisava fazer diferente, que não podia ser dessa forma. Então a minha mãe teve um diagnóstico já de cara, que já era uma sentença de morte, né? Sim. Podia, não sei se podia ter sido diferente, talvez não, mas eu acho que quando você já impacta o paciente dessa forma, o estado emocional faz com que ele realmente afunde. Então a medicina integrativa, ela faz a gente estar melhor, a sua cabeça está melhor, a sua espiritualidade está melhor. Isso serve para tudo, gente. Para pensar o dia que você não está bem, que a sua energia não está boa, Sim. que você está bravo, que você está pé da vida, nada acontece direito naquele dia. É isso. Quando você está centrado, quando você está ali bem, todas as coisas fluem melhor. Então, para mim, a medicina integrativa ela é fundamental. Ela traz conforto, ela trabalha a espiritualidade, até mesmo para a gente, é isso aí, espírito, mente e corpo, para a gente estar ação para poder fazer todas as coisas fluírem de uma melhor forma, mesmo que seja para um desfecho clínico, para uma questão terminal, mas para a pessoa estar de um jeito mais inteiro ali. Com mais dignidade, né? Com mais conforto, sendo acolhida. Eu tenho um grande amigo que a mãe morreu num hospital dos Estados Unidos, na Flórida, e ele me dizia, olha, eu me surpreendi muito com os americanos, porque eles têm aquela fama de frios, afastados, não me toca que dá processo, né? É muito diferente do médico brasileiro, mas ele me contava. Mas enquanto ela estava morrendo no quarto e depois morta, tinha uma pessoa fazendo massagem nas minhas costas, outra me acalmando, outra cuidando da minha esposa, outra com todo respeito, já começando a trabalhar ali com o corpo inerte na cama. Ele saiu mesmo de uma coisa muito ruim, que é sair de férias e a mãe falecer na Flórida, né? Ter que voltar, todo o problema, mas ele disse, a experiência do hospital, Márcia. Olha, eu queria que você tivesse visto, queria você lá comigo para você avaliar aquilo. Foi o que não deixou a gente perder a cabeça, assim, e existem sabe? coisas, Márcia, que elas ficam gravadas para o resto da vida das pessoas, dos familiares, né? Quando o paciente morre e a experiência foi boa nesse aspecto, no aspecto de acolhimento, de ter compaixão, de ter empatia, isso faz tanta diferença, as pessoas não esquecem nunca. Então, eu tenho milhares de casos e exemplos para contar das coisas que a gente faz, que a gente experiencia aí no dia a dia, e como essas famílias são gratas para sempre para esses profissionais de saúde. E no fim do dia, fazer o bem faz bem, né? É tão bom quando a gente sente que a gente, mesmo num momento difícil, a gente contribuiu, é excepcional. É verdade. O Eric está agradecendo a resposta, ele ficou muito tocado aqui com carinho. A Lide de Foz do Iguaçu está comentando que teve também essa experiência absurda de falarem com rispidez a respeito da doença da mãe dela. Porque você mata o paciente e a família, né? Junto. É muito absurdo isso. E aí, sabe, Márcia, muito eu também complicado. entendi, quando eu fui estudar tudo isso, que o médico, ele também é uma vítima do sistema. A gente reclama muito, falar o médico e tal, mas o médico ele tem que também atuar de um jeito que é muito complexo e ele não foi ensinado a dar essas más notícias. Não. Então, na verdade, a gente precisa oferecer ferramentas. Isso quando eu estou falando de uma parte de uma instituição que tem muitos médicos trabalhando, a instituição se preocupar com isso, informar os médicos nesse aspecto, e os médicos mesmo, falando como pessoa física, né, de ir atrás desse conhecimento para se preparar.
Porque é muito difícil. Como é que você fala que a mãe de alguém vai morrer? Como é que você fala que o filho de alguém vai morrer? É muito difícil, né? Então precisam estar preparados para isso, para a gente precisa trabalhar isso. Faz. E por isso é tão importante a sua mentoria na experiência do paciente, a minha com branding. Eu estou agora com um grupo de 4 neonatologistas novinhas que fazem sala de parto, né? Elas são um grupo, elas têm uma empresa juntas. E elas falam, é muito importante, toda vez que eu entro agora na sala de parto, eu lembro do que você me fala, de violência obstétrica, de cuidado com a mãe, que o nascimento que eu proporcionar para aquele menino vai fazer toda a diferença para o mundo, que dali pode sair um líder, eu falo. Né? A gente tem que fazer que o começo ali seja melhor daquela vida. É para isso que eu estou trabalhando com vocês, sensibilizando vocês. Elas falam o tempo inteiro um conflito, porque dentro de um hospital particular é de uma maneira, quando acompanha um parto no SUS é de outra maneira. E não deveria, né, gente? Porque a gente não tem que sentar em cadeiras diferentes. O SUS... E aí, assim, é tão triste, porque o modelo do SUS é muito bonito, é muito bem estruturado, mas é uma pena que não funcione bem em todos os lugares. A gente tem muitas questões aí que impactam, mas a gente tratar o ser humano com empatia... Isso a gente pode fazer em qualquer situação, seja no público, seja no privado. Claro que, às vezes, num sistema público é muito fácil a gente falar, né? Mas quando o médico, ou o profissional, ou o enfermeiro chega lá e tem 70 pacientes para atender, como é que você vai atender todo mundo com o maior carinho e com o maior tempo possível? Mas a gente pode atender de uma forma rápida e, mesmo assim, ser empático, sabe? O que eu sempre falo para todo mundo é assim... Se você estivesse fazendo isso, se tivesse que dar uma notícia, se você estivesse atendendo o seu filho, você atenderia assim? Se fosse a sua mãe, você atenderia assim? Se você disser para mim que sim, então tá tudo certo. Tá. E essa pergunta casa com uma que eu tinha pensado em te fazer muito. Que uma coisa importante para um médico que tem uma clínica pequena, e esses colegas todos que estão aqui ouvindo, nós atendemos pequenas, grandes e médias clínicas, né, mas bem menores que as instituições, que o hospital, que a Cleveland. É possível, dentro da experiência do paciente, a gente acionar o staff, envolver o staff, né, de tal maneira que ele faça essa entrega melhor, que ele passe essa informação melhor, já saindo do atendimento do médico. Então, foi o que eu falei já. A gente precisa ter uma cultura onde a gente olhe para a experiência do colaborador. Se a gente não tiver se o colaborador não tiver uma boa experiência, ele não vai entregar uma boa experiência, né? Então, e como eu já disse, também é muito mais fácil a gente fazer isso numa clínica pequena, que eu tenho uma secretária e tenho o quê, do que quando eu tenho 20, 30 funcionários, a coisa começa a ficar complexa. Mas, de qualquer forma, a gente precisa entender a experiência do colaborador, quais são as coisas que são difíceis para ele, quais são as coisas que são positivas e que não são positivas nessa jornada dele, para que você também consiga melhorar essas questões e para que você consiga engajá-lo no propósito, para que todo mundo ali seja o faxineiro da NASA, para que as pessoas entendam que eu não estou ali só servindo um café, eu não estou ali só atendendo o telefone, eu tenho um propósito dentro disso. Então, a gente precisa plantar a questão do propósito. E, gente, eu sei que também o discurso é lindo, que a teoria é muito bonita e que na prática também é muito difícil. Eu trabalhei nessa empresa que eu trabalhei 16 anos, que eu fui superintendente de marketing, a maior parte do nosso contingente eram os técnicos de enfermagem, eram mais de 3.000 técnicos de enfermagem. E eu tinha questões muito complexas, porque eu tinha gente ali que não tinha a menor formação pessoal. Como é que a pessoa vai ter formação profissional? Como é que eu vou tocar o coração dela para falar de propósito se ela não sabe nem... É complexo, entende? Mas não é impossível. Se a gente conseguir realmente plantar essa sementinha de se você estivesse atendendo seu filho, sua mãe, você ia fazer desse jeito? Então, a gente começa a trazer propósito para as pessoas fazerem diferente e serem engajadas. Agora, isso é situação sine qua non para a gente poder entregar uma melhor experiência para o paciente. Sim, a boa condição do próprio staff, daquela equipe que está ali dando suporte, né? Que todo mundo é, na verdade, ponta de contato do médico, até chegar no último, né? E eu queria te perguntar também,
se nessa linha do feedback o paciente devolve para a gente uma queixa, o paciente devolve para a gente um incômodo, como é que dentro da experiência do paciente a gente faz essa retroalimentação? Entra a queixa, entra a falta de cuidado, a falta de empatia, como é que você retroalimenta isso dentro do sistema? Primeira coisa, se o paciente está reclamando, traga isso como uma dica de ouro. Porque ele está te dando a oportunidade de melhoria. Isso é para qualquer tipo de negócio, até para relacionamento. Quando você para de reclamar, é porque eu não vou reclamar, sabe por quê? Porque eu vou para outro. Então, eu vou embora. E o que eu acho é assim, Márcia, o que acaba acontecendo muito no setor de saúde é o seguinte: todo mundo entra na situação de status quo. Ai, mas essa pessoa reclama demais, porque a pessoa é desequilibrada, cheia de problema ali. Nossa, essa mulher é chata, né? A gente não se coloca no lugar do outro. O problema nunca é nosso, o problema é do outro. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é entender exatamente as queixas, trabalhar para a gente resolver a causa raiz, porque senão essa é só a história. A pessoa está com humor e você está dando remedinho para dor de cabeça. Né? Então, o que eventualmente a gente precisa mudar de processo e o que não for uma queixa legítima, porque acontece também, de ter coisa que não tem o menor sentido, é a gente entender por que esse paciente ou esse cliente teve esta percepção e o que é que eu consigo fazer para mudar essa percepção dele, explicando o nosso ponto de vista. Eu acho que quando a gente consegue exercer a empatia e também fazer com que o outro também entenda o outro lado, a gente consegue resultados muito melhores. O que eu digo, Márcia, também, falando aqui, fazendo link com essa questão de marketing, é que você sabe, e todo mundo aqui que atua com marketing sabe, que a gente gasta 5 vezes mais para conquistar um cliente do que para mantê-lo. E sabe o que a gente faz? A gente deixa a porta da frente aberta e não fecha a porta dos fundos. Então, o que é que você faz para os teus clientes? O que é que você faz para os teus pacientes? Como é que você mantém a chama acesa para quando ele precisar, ele lembrar que ele vai falar com você? Então, a gente precisa trabalhar muito bem essas questões. E aí a gente tem a Márcia para ajudar vocês aí nessa questão de marketing. Obrigada! Tem a Márcia, tem o Leandro, tem a Lid, tem o Andreu, tem a Valência, tem uma galera de o Eric aqui para ajudar. O Eric todo. A gente tem aqui uma verdadeira associação de marketing médico, todo mundo junto nesse mesmo intuito. É porque o nosso trabalho é muito casado com o seu. Né? Não existe imagem percebida e imagem projetada. A tua reputação é uma junção dessas duas coisas, na verdade. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Eu já tô ficando triste. Tem a Tâmara, que é uma especialista, estuda, sua super fã de Goiânia. Oi, mas é fã mesmo. Muito fã. E olha, como o assunto é bom, você já vai ter que nos prometer para o grupo uma live para o segundo semestre, Kelly. Porque o pessoal... Nós vamos combina, nos comprometer de novo. A gente que combina, bom. Gente. Eu fiquei muito emocionada com o seu depoimento, com a sua experiência, com a sua clareza para expor as ideias. É isso que eu gosto de trazer para os médicos sempre. É isso que eu venho fazendo desde a pandemia, trazendo algo para iluminar mais, para colocar mais luz naquele negócio, mais luz na mão daquele cirurgião, mais luz na cabeça dessas meninas que estão na neonatologia, que vão trazer esses bebês, né? Que ali a gente só tem a mãe, mas é a experiência de quem está nascendo, gente. De quem está vindo pela primeira vez ao mundo. É muita coisa, né? É muita coisa envolvida, né, Márcia? E olha, gente, eu acho que assim, o estudo é o que realmente leva a gente para outras condições. Então, eu acho que assim, se aprofundar nos temas, estudar aquilo que faz sentido para vocês, acho que é o que faz a diferença e é o que nos ajuda aí a estruturar. Porque o que a gente precisa ter é metodologia. Se não tiver metodologia, fica nessa coisa assim, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, mas enfim, qual é o método? Como é que eu faço isso na prática? E aí, Márcia, quem quiser aprender mais, acessa lá os nossos canais. Que eu quero que te diga. Acessa lá. Quero que você me passe. Você quer nominar os seus próximos cursos mais pertinho para as pessoas lembrarem? Quer mencionar? Falta um minuto
pra gente terminar, né? Porque acho que o Instagram... Mas ele não vai derrubar a gente, não. Ele não vai derrubar, não. A gente conclui, não. Agora pode até 4 horas. É mesmo? Olha só, tô desatualizada de marketing, gente. Mas, olha... Nós fizemos uma live, Kelly, incrível, de 2 horas e 37 minutos com todos os profissionais de marketing médico. Não sabia não, gente. Do país inteiro. Pensei que tava na 1 então, hora queria... ainda. Eu já tô aqui desesperada olhando, falei, vai cair. Bom, gente... Tem 1 minuto. Seguinte. Mas assim, a gente vai poder ficar, a minha conta tá habilitada para isso, não vai ter problema. Eu queria só que você fizesse aquilo que a gente combinou. Lembra pro pessoal aí, o que tá mais próximo. Tá. Se a gente pode comprar aquele livro que você escreveu um capítulo sobre o tema. Eu nem tô com, olha como eu sou marqueteira, nem tô com o livro aqui para mostrar para vocês. Tem um livro, né? A experiência do cliente na teoria e muita prática. Esse livro está disponível. Quando vocês acessam os nossos canais da Patient Centricity, esse nome fácil, mas depois a Márcia vai escrever para vocês direitinho. Tem o canal do Instagram, onde tem lá o link na bio com todas essas informações dos próximos cursos, do livro. O livro foi uma iniciativa dos amigos do Customer Experience, amigos do CX. E eu fui uma das privilegiadas, são 35 autores, então eu só escrevi um capítulo. E eu fui uma das privilegiadas para falar aí da experiência do paciente. A gente tem aí gente falando da experiência do cliente no Brasil e no mundo. Tem aí alguns outros autores internacionais, está bem interessante. Os nossos cursos, gente, a gente tem os cursos online, que são os cursos que estão lá. Por exemplo, o curso online de experiência do paciente, acho que a Tâmara está falando que fez o da GV, né? O da GV, Tâmara, é uma pílulazinha... e dando esse overview sobre a experiência do paciente, mas é um curso legal, é gratuito, então para quem quiser fazer lá, o curso da GV é bacana. Eu faço parte do comitê, sou membro do Centro de Estudo e Centro de Estudos e Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, então eu ainda atuo lá dando curso de experiência do paciente. Mas aqui na Patient Centricity, na nossa escola de experiência do paciente, a gente tem um curso online, que ele é gravado de 4 horas, é o curso completo. E aí, esse curso é o curso introdutório. Eu não acho que as pessoas devam fazer outros cursos sem ter feito o curso de experiência do paciente, porque ele é o primeiro, onde a gente traz ali todo o embasamento. Aí a gente tem a mentoria. A mentoria tem uma turma que está agora já acontecendo e tem uma outra turma que vai ser, acho que vai começar em março. Se vocês entrarem lá no site... Você pode colocar lá a informação, o seu e-mail para você ter inscrição prévia e aí depois você recebe todas as informações. O curso da mentoria, a gente tem... A pessoa assiste o conteúdo online, fica com o conteúdo por 6 meses e depois... O Edu está falando que o curso online é fantástico. Obrigado, Edu. E aí depois você tem mais 4 encontros comigo. Nesses 4 encontros, a gente vai exercitar tudo aquilo que a gente aprendeu no online e vai fazer essa troca com um grupo que é sempre muito rico. Agora, dos cursos que a gente vai ter aqui para o próximo trimestre, a gente vai ter, vão acontecer, tem um agora em fevereiro, que é de mensuração de desfechos em saúde, como que a gente gera valor através da experiência do paciente, que é no dia 22 e 24. E depois tem vários outros. Em março, que senão eu vou ficar aqui falando um monte de lista aqui, mas tem esse de cuidado centrado, tem esse de disclosure, tem um que é de capacitação para a linha de frente para prover uma melhor experiência, que é um curso também incrível, mas está tudo lá com o link na bio. Então, eu recomendo vocês, para quem quer se aprofundar no tema, entender o método e ver como replicar isso, a fazer o curso para fazer aí esses diversos cursos para ficar mais claro. E falar com propriedade, orientar o médico com propriedade. E esses fãs todos aí, Tâmara, Dudu, vieram todos do seu curso da GV. Eu fiz, coloquei no grupo, falei, vamos todo mundo fazer, que é muito bom, muito interessante. Obrigada, e aí eu tenho... o Leandro, todo mundo ficou fã do livro. O livro. O livro, ele tem o link lá no site meu, acho que no site quanto no Instagram, lá no link da bio. Mas você pede ele tem um site que é www.livroacx.com.br, mas está lá no link, você só coloca lá no link, você já vai falar direto com o pessoal. Eu não tenho administração do livro, tá? Não sou eu a responsável, mas é fácil, você clica lá e eles te mandam por correio. Vale a pena, viu? O livro tá bem legal. Kelly, eu só tenho a te agradecer. As pessoas se interessam pelo tema, conhecem pouco. Eu falo muito com os meus
clientes, especialmente porque eu tive uma experiência muito ruim e eu considero realmente um milagre eu continuar viva e fazendo a mesma coisa, né, depois disso. Acho que realmente é uma missão de ficar falando no assunto e sempre reforçando a experiência do paciente. Na verdade, o cliente que não é empático não me interessa hoje, a clínica que não é empática não me interessa, né? E isso você vai atraindo naturalmente na vida, no seu modo de conduzir os negócios. Os colegas também que não são empáticos ao paciente também não me interessam, porque nós não estamos vendendo sapato, a gente lida com saúde, com vidas humanas, com produção de riqueza, com o nascimento de grandes líderes para o mundo, de uma mudança de mentalidade, né? Eu queria te agradecer porque você simplesmente veio ao encontro de todas essas ambições, esses desejos que nós temos de melhorar o marketing médico, Kelly. Obrigada, Márcia. E eu acredito muito nisso. Acho que a gente acaba, na verdade, se conectando com as pessoas que têm a ver aí com o nosso propósito, né? E fazer Sim. marketing médico é um desafio muito grande, porque realmente fazer o marketing não é só fazer a propaganda, você precisa realmente estar ajudando nessa construção, mas de realmente quem quer entregar valor. Então, ele vai além de uma simples publicidade. Ele tem aí uma estratégia, mas também tem a ver com o valor das pessoas que vocês estão ajudando e que vocês estão trabalhando. Então, é isso. Então, foi um prazer, gente. Prazer estar aqui com você, Márcia. E agora... Obrigada pelo seu tempo. Vamos continuando nos falando. Eu vou deixar salva, você pode compartilhar e depois eu vou te encaminhando as pirulazinhas que a gente vai soltando, minha querida. Muito obrigada. Combinado, estou à disposição. Tchau, gente. Boa noite, viu? Bom descanso para vocês. Obrigada. É isso aí, a noite vai ser Ana. melhor para sua calma. Agora eu tô conseguindo ler os comentários, viu, gente? É isso aí, Ana. Um abração. Tchau, tchau, Leandro. Obrigada. Tchau, Márcia. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.